Terabasata rabasaka. Ribrasete. Merci. Obrigado. Aplaudimos para Jesus. Que Deus nos abençoe. Veja, irmão que está ao seu lado, deseja bom domingo. Diga que Deus lhe abençoe. Diga que Deus te faça muita bondade. Bénis la personne qui est à tes côtés. Diga a pessoa que está ao seu lado. Na église pambola moninga tala muta pembe na yo loba na nzamba pambola yo nzamba salo bolamu sala elembo nzambe na mokili oyo sala makambo ebele na nzambe kende musika na nzambe. Deus vai longe com Deus. Surtout que personne n'arrête ta vie. Tu sais toto silisa sabes 9e mois. Acabamos de terminar o 9º mês. N'est-ce pas? Toko na 10e mois. Nós estamos no 10º mês. Alors chiffre 9. Número 9. Selon numérologie. Segundo a numérologie. Os que fizeram os números. Chiffre 9. Número 9. Chiffre et transition. É o número da transição. Quelque part pour nous, dans la Bible, c'est un chiffre d'accomplissement. Na Bíblia chiffre é de 9. cumprimento. Chiffre et accomplissement. Número 9, número de cumprimento. Numérologie. Os que fizeram os números. E a transition. É um número de transição. Se escreveste 9. Vai escrever 9 aqui. Eu que estou aqui, se eu escrever 9, eu verei 9. Tu que estás sentado aí, tu verás 6, não é? É assim. Se você vai naqueles que são empreendedores, mesmo aqueles que fabricam telefones, numa grande evolução, está no 9º mês, é que entra no retiro para se encontrar com a divindade, para lhe inspirar a transição que devem ter em fim de dar ao mundo. Nós, o número 9 é o número de cumprimento, quer dizer, um número que passamos fazer promessas de Deus. Acabamos de terminar no 9º mês, entramos no 10º mês. Por isso, no 9º mês, todo o culto nós pensamos era muito profético a declarar para ti, porque é um número onde a espiritualidade demonstra muitas das coisas. A bênção do número 9, eu creio que você entrou com ele em número 10. Vai entrar no chiffre 12. Vai entrar no número 12 e vai entrar no próximo ano. Vamos fazer 40 dias. Mas creia que a transição do número 9 tu já possui. Voilà pourquoi je nous dis chaque fois dans l'église. Por isso eu falo cada vez na igreja. Quand l'église n'est plus spirituelle, quando a igreja não está espiritual, vous n'allez pas comprendre les événements qui se passent. Vocês não vão compreender os eventos que se fazem. O seu novo mês, ele não fez passar bem. As pessoas que nasceram em novo mês, des personnes un peu, si vous n'êtes pas trop prudent na date de naissance, votre zone zodiaque a vossa zona zodiaca pode bloquear a vossa vida. É um mês muito estratégico. 3e mois. Terceiro mês. 6e mois. Sexto mês. 9e mois. Nono mês. Não são meses de brincar. Principalmente o último mês. Deixa que essa bênção seja a sua partilha. Je vais continuer notre prédication. Quero continuar nossa pregação. Je nous ai promis que c'est l'enseignement. Eu prometi que o ensinamento. Aujourd'hui encore, on va essayer de parler. Hoje vamos tentar falar. Avec l'aide du Saint-Esprit. Com a ajuda do Espírito Santo. Je sais que eu sei que Deus vai nos ajudar. Avant tout, antes de tudo, Jesus nous a fait une promesse. Jesus nos fez uma promessa. Que je m'en vais au Père. Que eu vou ao Pai. Vous préparer des places. Vos preparar os lugares. Après je reviendrai pour Depois vous eu voltarei para vos pegar. Em todas as promessas que Deus nos deu. Nous avons des promesses qui sont particulières. Temos promessas que são particulares. Mais nous avons promessas universelles. Temos outras promessas universais do corpo de Cristo. Querendo ou não, Jesus voltará. Venha um pouquinho. Je vois beaucoup de choses aujourd'hui. Vejo muita coisa hoje. C'était depuis la nuit. Era desde noite. Monte ici.
Il y a une promesse qu'on ne peut jamais oublier. C'est la promesse que Christ reviendra prendre son église. Tous ces temps, je commence à regarder beaucoup de documentaires. Esse tempo estou a ver os comentários. Estou a ver as coisas que estão acontecendo no mundo. Guerra de Israel, Palestina, muitas das coisas. Ce sont des choses qui annoncent, Maman Philo, qu'il y a déjà quelque chose qui sonne. Que já alguma En coisa dehors de l'argent qu'on a besoin, en dehors des voyages, en dehors des mariages, commence à préparer ton âme. Começa a preparar a sua alma. Amen. Commence à préparer ton âme. Começa a preparar On a peut sua tout alma. prêcher dans l'église. Podemos tudo pregar na Si la igreja. sanctification ne prend pas place, Se não, a santificação personne não ne tiver verra lugar, Dieu. ninguém verá Si Deus. on veut avoir tout ce qu'on veut Se sentir, queremos ter c'est tudo que nós mieux queremos de sentir, Makis. é melhor você pegar o feitiço. Dieu n'a pas besoin que vous en rebellez. Deus não precisa que tu tenha muito dinheiro. Ce sont les acquis des royaumes. Dieu n'a pas besoin que eu voyage. Deus não precisa que tu viajes. Não é Dieu isso. a besoin que ton âme soit Deus sauvée. precisa que a sua alma seja Cherchez salva. premièrement le royaume. Procure primeiramente Et o reino. après, E nous se depois tigale gozalaba o reino matabisi ya royaume. serás quebro do reino. Ata to te indengeni. Mesmo se pregamos como? Si devant Dieu, Se diante nous de sommes Deus pas saints, nós somos tout ce que nous santos, faisons, tudo que nós nous attire la fazemos mort. não há importância. Prépare ton âme. Prepare a sua alma. Évite les ennemis. Evita os inimigos. Évite l'impurité. Evita a impureza. Marche devant Dieu. Anda diante de Deus. L'église n'a pas été bâtie pour avoir de l'argent. A igreja não foi construída para ter o D'ailleurs, dinheiro. les apôtres n'ont jamais prêché des histoires là. Os apóstolos nunca pregaram essas histórias de Gagner les dinheiro âmes. para ganhar as almas. Se as almas de Jesus, Deus vai começar a profetizar. On est dans l'église, Estamos na igreja, mais on ne marche pas comme des hommes de l'église. não andamos como os homens da igreja. Frère Patrice, O irmão Patrício je cherchais le cantou. monde Eu et procurei j'ai o mundo. trouvé le monde Encontrei o mundo na igreja. qui est ennemi, l'impurité, Inimizade, impureza, le poison, venenos, mau coração, fofocas. aujourd'hui ça se trouve à l'église. Hoje se encontra na igreja. Moi je vais prêcher les messages que Dieu m'a Eu vou donnés. pregar a mensagem que Deus me Je deu. parle de la spiritualité. Eu falo da Mais cela ne espiritualidade. veut pas dire Isso não que quer la dizer sanctification que a n'a plus de santificação place. não tem lugar. Biso nyonso na mokili tokokoteya. Todos nós podemos Oza na pregar. ministère à délivrance. Aquele tem ministério de Ministère soki ya libertação, restauration. ministério de Ministère restauração, soki ya repentance. ministério da Ministère soki ya likambo arrependimento, songolo. ministério de outra Nasuka nango coisa. les grands ministères qui nous final, ressemblent. grande C'est la ministério que nos sanctification junta. afin de préparer É les a âmes. santificação em fim de preparar as almas. Prépare ton âme. Prepare a sua alma. Ata yeso elelo te. Mesmo se Jesus não vir hoje, Yewa eyaka elobaka te. a morte vem a Mama falar. Blanche azaki mama pasteur. Mamãe Blanche era a mamãe Yeso pastora. amiyeli te makei. Jesus não veio, mas ela foi. Pasteur Vernon. Pastor. Azalaki não. pasteur. Era pastor. Yeso yaki te akei. Jesus não veio, mas ele Papa se foi. Barute. Papa Barute. Pasteur. Pastor. Yesu ayete. Jesus não veio, mas ele Yesu se ayete. foi. En dehors de tout, Por fora de tudo, prépare ton âme. prepare a sua C'est un alma. message que Dieu m'a donné. É uma mensagem Je que crois, Deus me deu. Nicolas Joya, Nos dias on va vindouros, faire un petit séminaire vamos fazer um pequeno sur la seminário scatologie. para On va estatologia. parler sur l'Apocalypse Vamos falar sobre Apocalipse. au Kimaté. Não On fuja. a bien oui qui me savait l'église. Porque é isso que faz fugir muita gente na igreja. On va condamner bateau. On va Aquela parler igreja de não condena as de pessoas. scatologie. Vamos falar de cartologia. Alors, Portanto, Dieu appelle Deus à chama l'existence em ce existência qui n'existe pas. aquilo que não existe. Zambe abengaka kozalisa Deus chama a existência makambo oyo ezalate. aquilo que nunca existiu. Il est écrit dans Joël, Está escrito no dans les livro, derniers jours, no último je dia, répandrai mon esprit vou repousar o meu sur espírito toute chair. sobre toda Vos a carne. fils et vos filles Vossos filhos e filhas vão prophétiseront. profetizar. J'aime d'abord ça. Eu amo isso. Je répandrai mon esprit Vou repousar o meu sur espírito toute chair. sobre toda a carne. Maman Philo,
l'esprit ne peut pas agir s'il n'y a pas la chair. Maman, o espírito não pode agir se não houver a carne. O espírito não pode operar se não houver a carne. Voilà pourquoi je commence à te dire aujourd'hui. Por isso eu começo a falar Dieu n'a pas besoin seulement de ton esprit, Deus não mais precisa Dieu a do besoin seu de ta chair espírito. aussi. Deus precisa também da sua carne. Pode estragar o seu corpo. Deus recebe o meu espírito. O meu corpo é somente cinza. Se não for a carne, o espírito não vai se manifestar. Portanto, apóstolo Paulo está dizendo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ne néglige pas ta chair. Não negligencie a sua carne. Ne conduis pas ta chair dans des endroits inutiles. Não conduz a sua carne nos lugares inúteis. Vais perder a promessa dos tempos do fim. Des gens qui demandent parfois as pessoas que pedem comment être rempli du Saint-Esprit. Como ser preenchido do Espírito Santo. Como profetizar. Comment faire des paroles de connaissance. Como fazer palavras de conhecimento com a precisão. Primeira das coisas que Deus olha também o estado do seu corpo. Il y a des promesses qui vont s'accomplir dans ta vie par rapport à la sanctification de ta chair. Segundo a santificação da sua carne. Mon esprit repousarei o meu espírito sobre toda a carne. Pas je répandrai mon esprit sur vos esprits, mais dans vos chairs. Mas nas vossas Tu carnes. es obligé de traiter durement ton corps. És obrigado a tratar duramente o seu corpo. Não se espera a promessa de Deus. Fazendo o que você quer. No final Deus opera. Jesus opera. Assim Jesus não opera. Deus precisa do estado da santificação da sua carne. Há um lugar mesmo se estão profetizando. Se continuas a entrar, à commettre ce genre de péché, sache-le que tu évites les promesses de Dieu você et la danger. a promessa de Deus que se realiza na sua vida. Comment? C'est-à-dire les promesses spirituelles a promessa espiritual vient se visibiliser dans ma vem se chair. visibilizar na minha carne. Et si ma chair n'est pas prête, se a minha carne não for n'est pas préparée, não for preparado, será difícil. Cherche la sanctification. Procure a Ce n'est pas seulement pour aller santificação. au ciel, Não é somente para mais ir c'est no aussi céu, pour entendre des promesses de Dieu. também para ouvir a Comme il n'y a promessa pas de ça, Deus. c'est compliqué. Se não tiver é complicado. Alors, dimanche No domingo passado falamos o seguinte. lorsque Dieu appelle à l'existence, quando estamos a falar, Deus chama em ce qui n'existe existência pas. aquilo que não existe. Quer dizer o quê? A Bíblia está dizendo Deus chama aquilo que existe. Aquelas coisas que nunca existiu. Não é que já foram feitas. Nunca existiu. Nunca foi feito. Ele chama coisa que não existe. Chama a existência aquilo que não existia. Desde que o mundo foi feito. Desde que o mundo foi feito. Essas coisas não existiram. Veio começar a existir. Porque Deus é que chamou. Se vous lisez dans Jean, se você lê em João, livre Suka ya Jean, Jésus avait fait encore beaucoup de choses. Jesus fez ainda muitas das coisas qui n'est pas écrit dans la Bible. Que não foram escritas na si Bíblia. on pouvait écrire cela, se pudéssemos on ne sait pas la Bible pouvait contenir. Não se sabe que a Bíblia ia conter. Donc ça dit Yesu asalaka makambo. Jesus fez coisas mais do que aquilo que está escrito. Aquilo que ele fez muito, outros não foram escritos. Porque se eles começaram a escrever tudo, que Bíblia que vão colocar para conter o mundo. Si déjà aujourd'hui le monde se hoje ainda o mundo l'incapacité de croire tem capacidade de à ce qui est écrit, daquilo que está escrito, está acontecendo através do mundo. E aquilo que a Bíblia não escreveu, se você faz, o mundo vai dizer ok. Parce qu'un jour Jesus pegou o seu cuspiu, fez lodo, colocou no isolo de sol. A pessoa começou a enxergar. Se hoje o pastor está fazendo prática, a pessoa fala que é a bruxaria. Isso foi escrito que Jesus fez. As pessoas não estão acreditando. Se a Bíblia disser, o mundo que ele fez que não foi escrito. Se vocês fizerem hoje, irmão, irmã, Dieu n'est pas notre ami. Deus não é nosso amigo. Quand je parle sur ce thème, quando eu falo Dieu deste appelle tema, à l'existence. Deus chama Parce a que nous sommes existência. vers le temps de la Porque fin. estamos aí no tempo do fim. On n'a pas besoin d'un Jésus de paroles. Não On a precisamos de besoin d'un Jesus de Jésus des palavra. actions. Precisamos de Jesus de ação. Voilà pourquoi És por isso que la sorcellerie ne se cache plus. a bruxaria não se Entra esconde. no Facebook, Entra no Facebook e vai ver os mágicos estão a sair. Estão a propor que ter feitiço. Colocamos o
nosso número do WhatsApp. Quem você prendeu seu marido, que este é o dinheiro. O número do WhatsApp está aqui. O mestre mágico te dará. Por quê? Por que antigamente não tinha? Começou a acontecer neste tempo. Porque a promessa dans les derniers jours, nos últimos je dias répandrai mon esprit. repousarei o meu espírito. De la manière que Dieu répand son esprit, Da maneira que Deus repousa c'est de o la seu même espírito. manière aussi que les sorciers, les diables E da mesma maneira répandent que os aussi son bruxos esprit. repousam também o seu Alors espírito. l'église ne doit pas rester A igreja não pode ficar statique seulement estático en somente, disant que l'autre on est gros à la dizendo que aquilo não podia acontecer. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église Não podes continuar a avec vir à les igreja mêmes problèmes des com os années, des mesmos années. problemas há anos, Même Makambugaka, mesmas coisas, même sujet, mesmo c'est que tu sujeito. continues avec ça. É isso que Non. tu continuas En dehors com de isso. ce que nous lisons, Por fora il y daquilo a que encore nós beaucoup de lemos, choses que Jésus a há fait, muita coisa que mais Jesus qui ne sont fez pas écrites. que não foram Et par un escritos. homme de Dieu, Pelo homem par de la Deus, foi, pela l'homme fé, de Dieu peut appeler ce qui n'est pas écrit. o homem de Deus et pode tu chamar le aquilo vis que dans não, ta vie. não está escrito, vais viver na sua vida. Non, tu as un miracle sur salati. Não vou pregar apenas milagre Non, que tu Jesus fez. as un miracle pe. Vou pregar Oh, também molho mo milagres santo ko sana nzela que o nanga. Espírito Santo Na fará kati na através Yesu. de mim, dentro de Jesus. Alors, Portanto, moi récapitulation lo bagi boy. recapitulação, falei assim: L'absence d'une chose a ausência de uma ne coisa prouve pas não prova l'inexistence de la chose. a inexistência de uma Ce n'est coisa. pas parce que tu ne vois pas Não é porque tu não vê que ça n'existe pas. que isso não existe. La preuve de ne pas voir quelque chose A prova de não ne ver veut alguma pas dire coisa que cette chose n'existe não quer pas. dizer que essas coisas não existem. L'absence ne prouve pas A ausência l'inexistence. não prova a inexistência. Non, on peut ça exemple chaque fois. Ou vou exemplificar. Je peux dire où est Papa Serge. Ou posso falar onde está o Papa Est-ce que Papa Serge? Serge a ça? Será que Papa Il Serge est está aqui? absent. Ele está Mais Papa ausente. Serge existe. Mas Papa Serge existe. Donc ce n'est pas parce que Não é porque tu ne vois pas tu não vê que cela n'existe que pas. aquilo não existe. Voilà pourquoi pour rappeler les miracles, Por isso, para chamar os tu ne dois pas milagres, voir, não pode mais tu ver, dois croire mas que deve ça crer existe. que isso existe. Miracle ça la magatena oyozo O mona. milagre não acontece naquilo que Quand estás a tu ver. regardes, tu commences à regarder juste ta Quando famille. começa a olhar a sua família, Vai vai ver se o pastor está dizendo que Deus te vai sair em África, vai sair, vai sim, vai pegar filho, vai casar, vai começar a fazer estudo pessoal. Vas a refletir agora. Ah, na Europa quem vai me chamar? Essa coisa como é que vai Est-ce acontecer? que possible ça Será là? que será Là tu possível commences à acontecer? réfléchir par rapport Aí à ce que começa a tu vois. refletir na segunda aquilo que estás a Donc ver. lorsqu'on dit Dieu appelle ce qui Quando n'existe fala pas, que Deus chama aquilo eza que não makambo existe, ezalati. são coisas que nunca Mais tu existiram. commences à croire. Mas começas a On ne crer. confesse pas ce qu'on voit. Não se confessa On aquilo que confesse vemos. ce qu'on croit. Confessa aquilo que nós Je cremos. crois dans mon cœur Eu creio no que meu ninguém pastor coração. alobi tina Como o bimawa pastor disse até que ata eu mo saí esimbi daqui. te Mesmo se mwana esse mês boya der ti certo, avant no anesi la próximo nga na antes kosimba do ano yango. acabar, C'est eu vou ça pegar la isso. confession. É isso a confissão. Dieu depuis que le monde existait, Deus desde que o mundo existiu, Zambe atikala jamais kozala na bonzoto. Deus nunca ficou na carne. Dieu reste spirituel. Deus resta espiritual. Depuis mokili ezala, Desde que o mundo Nzambe foi azalaka feito, spirituel. Deus é somente Voilà pourquoi on a espiritual. posé cette Por question. isso eu nos Qui questiono peut aqui. dire qu'il a déjà vu Dieu? Quem pode dizer que já viu Nzambe Deus? omone ndenge nini? Como é que tu podes On ver Deus? l'appelle l'omniprésent. Lhe chamam Celui qui est omnipresente. l'omniprésent. Aquele que é omone omnipresente, como é que você Aza lhe verá? awa, Ele está aza aqui, na bangomba place baobelela ye, ele está onde aza na está o bamai, Ikama, está nas aza na águas, Europe, está na aza na Europa, États-Unis, está nos Estados aza Unidos, partout dans le está em monde. todo Il lado est do l'omniprésent. mundo. Ele é Comment tu omnipresente. peux le voir? Como é que tu podes ver? Impossible de voir. Impossível de ver este Deus. Alors aujourd'hui, je vais encore booster un peu ta foi. Hoje eu quero mexer mais a sua fé. Na mwa tango totika ye nango. Neste pouco tempo que nos resta, Tu dois savoir étant humain. deves saber enquanto humano, Na humanité na biso bato. na nossa Nous sommes humanidade, limités dans beaucoup de choses. somos limitados em muitas das Biso bato coisas. zalaka limité na makambo ebele. Nós os homens somos limitados em C'est muitas das pratiquement coisas. impossible nde nazoloba boye. Praticamente impossível como estou a dizer. Na minha pessoa, para te chamar, começar a profetizar acima da sua vida, eu não vou Parce que mes conseguir. yeux physiques Porque meus olhos físicos estavam somente do jeito que mais está c'est sentado possible aí. par l'esprit É possível de pelo commencer à Espírito prophétiser. de começar a Parce que je vais profetizar. entrer dans les canaux spirituels. Porque eu vou entrar no canal e eu vou ver espiritual même ton e passé. conhecer a sua vida, mesmo o seu Déjà l'humain passado. se limite. Já o humano Mais se l'esprit ne limita, se limite mas pas. o Espírito não se Et limita. tout celui qui est chrétien Todo aquele que é cristão ne doit pas limiter Dieu par rapport à ses pensées. não pode limitar Deus segundo os Parce seus que l'esprit pensamentos. nous utilise aussi Porque o Espírito par nos rapport à la utiliza conception que nous avons. segundo a concepção que nós temos. Mundi mundi muso
outra pessoa como está na concepção que ele tem, que os pastores, as profecias que dão, as libertações que eles fazem, os milagres que eles fazem, são business. Se tens esse pensamento na cabeça, todo dia vais vir à igreja, nada vai mudar na sua vida, porque já a sua concepção bloqueia a evolução do seu espírito. Il faut voir Dieu au-delà de tem tout. que ver Deus ultrapassando Connecte-toi à Dieu afin a de Deus, comprendre ce que l'humain ne peut pas comprendre. compreender aquilo que o humano não pode compreender. Connecte-toi à Dieu Conecta-te a afin de Deus, voir enfim ce que les yeux physiques aquilo que ne os olhos peuvent pas físicos voir. não podem enxergar. Au cas contraire, Caso contrário, chrétien, ficará somente il y a cristão loba, de falar, mas no tu final ne vivras rien du tout. não viverás nada. Alors, il y a un peu de questions qu'on se pose. Há umas questões que nós nos Je vais nous questionamos. poser ce genre de Eu questions vou questionar esse pour gênero en de savoir questão qui est Dieu. para saber quem é Deus. Il existe d'autres questions dans le monde. Existe uma outra questão no mundo. Desde que começamos a nos questionar até que vamos morrer, nunca teremos resposta. Exemple, première question. Exemplo, primeira questão. Eu me questiono, não tive resposta. Eu acho que eu tenho que perguntar à igreja. Talvez vocês vão me responder. Avant que l'univers soit créé, Antes que o universo seja criado, galaxies, galáxias, les planètes, a tout planeta, ce qui existe, tudo que existe, Dieu était où? onde esteve Deus? Avant que le monde soit, Antes que o mundo exista, avant que tout existe, antes que tudo avant même existe, que l'espace soit antes l'espace, que o espaço seja tout espaço, était Dieu. onde estava Deus? Il vivait où? Ele vivia onde? Il vient d'où? Onde ele vem? Scientifiquement, Cientificamente rien ne falando, peut exister sans cause. nada pode existir sem causa. S'il n'y a pas la cause, Se não houver a l'existence causa, aussi aux alatés. a existência C'est-à-dire, não il n'y a haverá. pas d'existence Não há sans existência principe, sem princípio, sans genèse, sem sans gênese, commencement. sem princípio. Alors, si Dieu a créé le monde, Se Deus criou il est o le mundo, créateur de tout. Ele é o criador de Lui-même, tudo. il vient d'où? O mesmo Qui de l'a onde créé? vem, quem ele Qui criou, est son père? quem é seu Qui pai, est sa mère? quem é a sua Où mãe, est sa famille? onde está a sua família. Hein? Il vient d'où? De onde ele vem? Il y a déjà des questions parfois. Há questões que Quand às on vezes, se pose, quando nos on n'a questionamos, pas assez de réponses. não temos On doit resposta. comprendre que cet devemos homme-là, compreender que este en tout homem, cas, raisonner ces histoires, pensando le nessa cerveau peut história, couler dans les o narines. cérebro pode chegar até o nariz. Vai pensar, cerveau ne come até que o mafuta, cérebro vai se e tornar come azeite, liquide, vai se tornar e bilhão líquido, na solo, vai ou sair seja, até no tem nariz, solução. nunca vai ter Alors, solução. cet homme-là, Este c'est homem l'homme que moi je sers. é o homem que eu Cet sirvo. homme-là, Aquele c'est l'homme que homem toi tu é sers. o homem que tu Est-ce que tu ne procuras. crois pas Será que tu não qu'il est crê capable de changer ta que ele é solution? capaz de mudar a sua história? Oh, je te pose la Eu question. te questionei. Est-ce que tu ne crois pas Será que tu não crê qu'il est capable que ele é capaz de te faire de te voyager, fazer viajar, même si Namboko que nous mesmo en naquele négocie? país não tiver irmão? Est-ce que tu ne crois pas O que 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 não Akompe crê? Sabana na matrice ou Será que Ebeba? pode dar filho Est-ce no que tu útero ne que está crois estragado? pas Será que tu não que crê? Akompe peut lever Moutou à Tanga Ele ta pode levar commission uma moto pessoa na que mission não vai lhe tornar um homem diante das pessoas. Les scientifiques, bamona bango ba sage na Os mokili. científicos se tornaram-se sábios. Pourquoi no d'autres mundo. sont devenus des athées? Por que outros ficaram ateus? Mutakomi athée A pessoa tornou-se ateu à second degré. a segundo grau. Balobi ke biso to moi na suka na Nós nzambe. vimos que no final Azalaka de te. Deus não Pourquoi? existe. Por quê? Baluki na suka na yango No final batuveye te. não encontraram-lhe. Ah. David azolo baza bouclier na biso. Davi está dizendo, eu não Moi je ne escudo. crois pas Eu não creio qu'un sorcier peut me que manger. bruxo pode Je me ne matar. crois pas Não qu'un creio sorcier peut bloquer mon bruxo pode ministère. bloquear o meu Comme moto ministério. ya salanga. Porque a pessoa que Ayeba na me te criou, bandelité. ele não se Ayeba sabe na o kape princípio, sukate. não se sabe Como o yo fim. moto na Como é que mokili. você é Oko um simbanga. mundão? Pode me Tango tocar. toyembaka avo simbanga. Quando tu Fo tocar, simbana antes de nzambe tocar, nanga. tem que tocar Zamba no mamona Deus. na kate. Esse Deus Tout ce aparece. qu'on a incapacité ko simba nzambe Ou se tem nanga. a capacidade Po de amona na pegar kate. Deus, porque ele C'est não que aparece. ngape. Quer dizer, eu Otika la também. same ko simbanga. Nunca vais me Tala je tocar. prophétise Olha, eu tes ce matin. profetizo nesta C'est manhã. que nzambo asala univers. Deus fez o Nzambo universo. asala mokili. Deus que criou o Asukisa mundo. bandoki. Ele fez parar o Abwaka bruxo. meme satana na Ele mabele. fez também um Azala satana na protection terra. ya vie na yo. Para ser proteção da Amema sua yo vida. place famille Para koka tirar komema a yo mão da te. família não conseguiu te Akomisa yo moto bato bakoka uma te. pessoa que só não conseguiram. Parfois il faut entrer dans le mystère. Às vezes tem que entrar no mistério. Psaume chapitre 90 verset 2. Salmo 92. Je crois maman Philo lelo pe Matthieu aussi ça on garde. Ma filho, hoje não vamos acabar. Psalmo 90, Verset
Verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Avant que les montagnes fissent naissent, avant la montagne et botama, et que tu aies créé la terre et le monde, avant ça la mokilina nyoso ezali, déterminé en éternité, tu es Dieu. Seko na seko yozala nzambe. Parole du Seigneur. Wow. Avant que les montagnes fissent naissent, antes que os montes nascem, bangombo to mona ka minene, os montes que nós vejamos, ngomba ni Kilimanjaro zondi mangolo, avant même ngomba wane botama, antes que aquele monte nascesse, já existia, já era avant mokili ezala, antes do mundo nascer, já foste Deus. A eternidade você somente Deus. Si tu as créé les montagnes, se Deus criou os montes, avant que les montagnes botama, antes que os montes il n'y avait rien du tout. Não tinha nada. Je me suis posé la question, montagne bande ko botama ndenge monte estava saindo. Est-ce que ezala ki graine na mokie? Será que era pequeno grão? Malembe. Pequeno. Batutofana na matadi. Soki na matadi tota na matadi. C'était ebotami likolo ya libanga. Je me pose des questions. On dit que misisa faut kota na mabele. Mais c'était ezobotama likolo ya libanga. Por cima da pedra. S'il est capable de faire ce genre de choses, s'il est capable de faire scientifique mitozoninga na ba comprendre que voyage yozoluka, élévation yozoluka, que mon Dieu te donne ce matin. Tu l'appelles ce qui n'existe pas. Samba bengela yo ezalate. Ce qui n'existe pas en toi, c'est Dieu existe. A Deus existe. Les enfants que tu cherches, já existem. Moi je ne m'étonne pas. Physiquement je peux m'étonner. Comment aujourd'hui je suis devenu pasteur? Parfois je peux m'étonner. Mais spirituellement pas Nzambe. Nzambe yeba déjà mokolo yo. Ayeba rappeler déjà que na kozalo na zalo. Dans Nzambe akotisa na barchive na yo. Place yo kosala lobby. Nzamba bana kobomisa nzela na yo. Yango na zoloba awa. Muto na prophétisa likolo na yo. Peut-être ozolela mingi na ndako mikolo yo. Nzambe olobaki na nzela papa. Que ano ekosila te. Olobaki que un homme revivre s'appelle l'inexistence. Le logo na loba, ça m'a donné sa future na yo. Tambola kende bokuta na yango. Il n'y a aucun sorcier, aucun magicien qui peut se tenir devant ça. Aujourd'hui, je ne fais que prophétiser cette histoire. Comment les gens peuvent limiter la grandeur de Dieu? Quelqu'un qui prêche l'évangile, qui prêche Christ, et qui dit que miracle est ça la matière. Não pode acontecer. O peixe não pode sair na terra de alguém. Se ele for capaz, agora peixe para sair no pé de um homem. Se ele foi capaz de dizer foi do outro lado como é que será incapaz? Será incapaz de fazer entrar a luz na sua vida. Não leste a Bíblia. A Bíblia nos diz que la terre, qui informe vite. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et Dieu a dit un jour que la lumière soit et la lumière fit. Juste un mot, tout peut changer. Por isso lorsque motoana ezobisaye mosai nanga zobela yeso lobite nakende tipana lobi non soki bato ozotambola na bango bayebaka grandeur na yo te. Moi je connais qui tu es. Tu es Elohim, c'est-à-dire la Trinité. Tu fais partie du Dieu tout-puissant. Ce n'est pas important que tu parles sur moi, juste un mot. Si tu parles, mon serviteur sera guéri. Jésus est un lobby. La casa Israël. Cela veut dire quoi? Dieu aussi s'étonne par rapport à l'enthousiasme. Entusiasmo da nossa voz. Il y a un parce que tu n'as pas la foi. Porque tu não tens a fé. Moi Dieu m'a établi. Je suis pasteur. Se trouxer alguém cadáver, será que moi je vais prier, je vais appliquer ma foi. Si Dieu veut opérer, il va opérer. Si il ne veut pas opérer, se ele não quiser operar, vou fazer. Para mim se enforcar não. Moi ce que je sais, mon Dieu est capable de ressusciter les morts. Mon Dieu est capable de lever. Mon Dieu est capable de bénir. Yango na kosala. Yango na
déclarer ton roi le Dieu que j'ai apporté en ces lieux, le Dieu de mon père Salomon, celui qui appelle l'inexistence, il le fait exister, à surprendre Vinayo. Entre dans les archives de vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Viveu. Il y a des choses que tu ne peux pas penser à cela. As coisas que não pode pensar. Deixa muito pendant que raisonner à ça, começa a pensar ele criou seus ideias. De onde ele vem, eu também não vou saber. Je n'ai pas besoin de savoir. Não preciso saber. Como é que vai acontecer? Pourquoi tu es resté Dieu? Por que Deus resta Deus? Por que nós procuramos Deus todos os dias? Parce que personne ne l'a jamais vu. Ninguém lhe viu. Nous ne voyons que les manifestations de Dieu. Vejamos apenas as manifestações de Deus. Nunca vimos Deus. Será que já viste Deus? Quand tu manques la révélation d'une chose, quando falta a revelação de uma coisa, faut pas dire que cette chose n'existe pas. Não pode dizer que essa coisa não existe. Chacun Dieu a fait sa grâce. Cada Deus fez a sua graça. À chacun il y a une portion de la grâce. A cada tem uma porção de graça. Nous sommes dans une église spirituelle. Estamos numa igreja et nous traversons un moment spirituel. Atravessamos momento espiritual. Les pasteurs peuvent aussi bloquer la main de Dieu. Pode também bloquear a mão de Deus. De fidèle, na vida de par fiel. Rapport aux enseignements qui limitent la puissance de Dieu. Que limita o poder de Deus. Selon sainte doctrine, segundo esta doutrina, essa coisa não pode selon sainte doctrine, on ne peut pas presser ainsi. Não se pode pregar Dieu n'a assim. pas de sainte doctrine. Deus não tem essas santas doutrinas. Dieu est Dieu. Deus é Deus. Il n'y a pas à dire. Não há muito a dizer, não existe. À un moment na la théologie. Ao momento eu fui estudar teologia. Théophilo. La théologie et la philosophie. A teologia e a filosofia. Alors, maman philosophie, dia nós on nous disait, nous allons faire l'histoire. Nos falavam vamos fazer história. Cours, il y a théologie blanche. C'est-à-dire l'étude sur Dieu. O estudo sobre Deus. Vamos estudar Deus. Quem é Deus? De onde Deus saiu? Entramos nessa sala. Nos montamos et à la fin, on se posait la question. Où est Dieu? Onde está Deus? Même l'espace que tu vois comme ça. Mesmo espaço que tu vês assim. Essa criatura ensemble. É criatura de Deus. Alors, onde está este Deus? Onde ele vive? Onde ele habita? Oh, procuramos un jour, dia assim começar a meditar. J'ai dit au Saint-Esprit, eu disse ao Espírito Seigneur, Santo, aide-moi à comprendre Senhor, ajuda-me a compreender ce grand mystère. Esse grande Comment mistério. ça se passe? Como é que se passa? Deus me fala, un jour, dia Jesus ia dizer aos seus discípulos, aquele que vai guardar aquele eu estarei dentro dele, porque o Pai está dentro de si Jésus dit, agora se Jesus diz, eu estarei dentro de si, porque o Pai está dentro de mim, quer dizer, Deus está onde? Oh. Jesus disse aos seus discípulos, eu estarei dentro de vocês, porque o Pai está dentro de mim. Se o Pai está dentro de Jesus, e Jesus está dentro de nós, e Ele, o Pai, onde está? Il y a des révélations quand tu comprends. A revelação quando tu compreende. Parce que le Dieu qui a tout créé, il vit en moi. Ele vive bon, on look place news pour le monde a été. Beaucoup de katinanga. Donc on a été plus loin. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc on ensemble bato ba lukaka. Quand tu as besoin de chercher Dieu, au monde n'est nulle part. Na zolo bando ta famille na yo. Oh ba ko luka yo na butu. Oh, la bana na yo, la ministère na yo, ils ne te verront pas, ils verront Dieu en toi. Celui qui a créé le ciel et la terre, il vit en toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre Dieu. Por isso tu não podes compreender dans des livres, jamais. Nos livros nunca. On m'a ça la théologie. Ah, ça foi fazer teologia. Agora Deus. Como é que Deus opera? Como é que Deus tu ne peux pas comprendre Dieu Deus par des livres. Para os livros. Tu ne peux pas comprendre Dieu parce que tu as beaucoup étudié. Porque estudaste bastante. Connaissance, mais à la fin, tu n'es pas illuminé.
Você não foste iluminado. Ok, ben école. Vai Você na escola, fizeste mais à la tudo. fin, No final, tu n'es pas illuminé. não estás iluminado. Le temps de la fin, Dieu va marcher avec des hommes qui ont son esprit. Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit. Que apóstolo Paulo disse. Le moment où l'apôtre Paul je nous ai dit. Por isso eu disse apóstolo Paulo. Histoire ba hébreu. Ele conta a história dos hebreus. Era muito forte em retórica. C'est-à-dire avec une art oratoire. Ele tinha apôtre arte. Paul savait parler. La rhétorique était facile era fácil a ele. Ele falava muito bem. Mais le jour qu'il a croisé Christ, apôtre Paul aujourd'hui j'ai une connaissance excellente. Conhecimento excelente. Mama Philo. Vais pregar as pessoas. Não tema esse doutor em palavra. Esse doutorado na coisa qualquer. Ele faz tu isso, vas parler, le monde va vais falar, o mundo vai se admirar. Papa Badou ayaka. Papa Badou ele é professor em teologia. Internet, ele acompanha aulas na internet. Se eu fosse montar em fascículo, muitas das coisas. Eu não mostrei nada. Ele ouviu. Disse não, você não é pastor, você é doutor. Qu'est-ce qui l'a poussé comme ça? Parce que je n'interprète pas les Écritures, mais j'entre dans la révélation des Écritures et j'exploite. Nzambe asala yo moto ko kamusaba. Na domaine nyonso yo kozala. Quand tu vas parler, que les gens sentent une particularité différente. Tu n'as pas besoin d'aller lire l'exégèse. Ça va nous aider, maman Philo, tous en amour éthique na déontologie. Mais il y a autre chose à besoin de révélation. Toi tu crois on a le bano quoi na kiti parce que les gens ont la théologie. La théologie m'a montré ça. Même mon prof on a le bano meu professor, aquilo que eu falo, meu professor nem sabe. Le temps de la fin est arrivé. Il faut devenir spirituel. Donc mais avant de ta lola na mabela fu batu balobaki ya solo bato yo basalelaki nzambe. Le jour que le Saint-Esprit kitaka epai ya bapote bakomi koloba minoko meme ya bakati ya mboka ya bato bato bazalaki na ville bango nyonso ye balobi eloko nini ekomeli bato oyo bazoloba meme makambo ya kati ya bamboka na biso. Comment toi tu sers Dieu? Tu pries Dieu mais tu ne donnes pas les hommes. Mas você não admira as pessoas. Comment toi tu viens à l'église? Mais des situations dans ta vie ne changent pas. Quand tu es convaincu à faire des prières de pratique, il faut les faire. Dieu c'est un Dieu de pratique. Deus é Deus de prática. Des années. Tu pries. Mais à la fin, tu restes toujours la même personne. Il n'y a pas une expérience avec Dieu. Non. Dieu ne va pas faire les réveils en ces temps si mon nom n'est pas inclus dedans. Que rien ne se fasse. Mouvement Morote Salama, ni na famille na yo, sans que yo sala parmi ba tête. Ya bato ba salama kamwana. Ces derniers temps, j'ai compris beaucoup de combats, beaucoup de choses. Parce que même mon esprit, je le sens à hauteur moussous. Le temps est arrivé. Vous allez écouter. Vocês vão ouvir. Estamos aqui convosco. Ne limite pas Dieu. Não limite par les informations que tu as reçues. Pelas informações que recebeste. Tu penses servir Dieu. Tu pensas servir Deus. Tu penses vivre de grandes choses. Tu pensas em fazer grandes coisas. Nzamba comme Nzambe na yo. Nzamba Salomon Moïse ameme na yo. Comme Nzambe na yo. Mais tu te limites par rapport aux informations reçues. On a des informations yo sur Nzambe. Tem informações que você recebe de Deus. Deus começa aqui, ele para por aqui, ele faz isso, ele depois vai assim, ele faz assim, depois fará aquilo. Estás a limitar Deus. Pas un Dieu carré, je presse un Dieu qui peut tout. Eu prego Deus que faz tudo. Il a la capacité de tout faire. Tem a capacidade de tudo fazer. La nuit tu zaki na papa dele na bureau. Onde estamos com o papa dele no gabinete. Acordei o irmão Yari para visto que eu li muito. Eu dormi quando eu estava dormindo. Comecei a entrar nas reflexões. O Espírito Santo me ajudou. Comecei a refletir. Il y a histoire. Il y a géographie plutôt. Comecei a ver documentário. Nzambe a classé la ordre et la création. Le Saint-Esprit m'a soufflé comme ça. Moïse, ne doute plus sur tes paroles. Si Dieu était capable de tout faire, il n'est pas incapable d'accomplir ce qu'il te dit de parler.
Parce que des fois, j'ai besoin que ça change. J'ai besoin que ça change. Je suis tellement rassurant ce matin que ma cambona zoloba. Oh merci Jésus. Et je l'ai tanzoto ya vie à bateau. Je veux que nous changer ma vie à bateau. Tant que coquille. Pas magicien batemi bazo sala. Nous avons un Dieu de défis. Nós temos um Deus de desafio. Comment bato bakoloba que Nzambe lisute na Israël. Et pourtant Nzambe azalaka. Bible lobi ba prophète mosusu ba batami na ba caverne. Après sabomi bango pour bazo banga. Jézabel na Akab. Mais il y avait un homme qui est venu. Atuni bango. Boti ba prophète wa bona tsebo na tsebo. Aibisi Abdias. Yebisa Moussa nozo bon prophète. Elio bozoluka ngayo na ye. Lelo nakuta na ye. Hoje eu vou me encontrar com ele. C'est Dieu qui a opéré dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il est plus parce que son esprit est parmi les hommes. Commence déjà à briser la limitation de ton esprit de voir Dieu. Ta façon de voir Dieu. J'ai reçu un frère ici. Je crois que numéro n'a pas papa d'aide. Après une église quelque part. Il y a un bureau de sol. Tu parlais sur l'esprit, tout ça. En tout cas, c'est plein de macasse. Même si tu pries où? Après, parce que pas nabiso parler en langue parce que nabiso ndimamo prier en langue andimati prophétie andimati ya lobaka bobo la mitema pour na suka nango boko talola. Mais dans quatre églises il y a des femmes de nuit, il y a des maris de nuit, il y a des diabètes sur la raté, il y a des histoires sans solution. Il y a des gens qui sont malades à quel point munganga kuna bamoni munganga te mais à son église pas saison continuer. So bien mutu bongo la motema. Et toi tu crois que se arrepende, você acha que essa coisa vai acabar? Tem que ouvir o Espírito. Que les écailles tombent dans tes yeux. Que as escamas caem nos seus olhos. Que as escamas caem nos seus olhos. Ce n'est pas par la tête que l'homme connaîtra Dieu. Não é pela cabeça o homem conhecerá Deus. Ce n'est pas par le cerveau de l'homme que l'homme peut comprendre le mystère. Jamais au plus grand jamais. Nunca e nunca. Ce n'est pas par ta tête. Não é pela parce sua que cabeça. Tu as beaucoup étudié. Porque estudaste bastante, não. Ce ne sont pas par tes capacités nem pelas que suas eu capacidades. Jamais. E vais conhecer Deus nunca. Pour connaître Dieu, para conhecer il Deus, te faut l'esprit. É preciso o Espírito. Allons-y, maman, rapidement. Marc chapitre 11, verset 23. On va clôturer ici. Marc 11, 23. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Parole du Seigneur. Amen. Alors, suivez bien ici, on va clôturer. Acompanhe muito bem, vamos continuar. Jesus está dizendo: se uma pessoa disser ao monte, saia dali, se joga no mar, se não duvidar no seu coração, ele está acreditando no seu coração, as coisas que ele disse vai se cumprir. O que se passa aqui? Comment l'homme peut visibiliser des choses qui n'existent pas? Como que o homem vai visibilizar? La première des réponses, c'est par la foi. Pourquoi? Porque la foi, c'est la curiosité. Élevé pour voir Dieu. Elevado para ver Deus. Il n'y a pas une curiosité de voir Dieu si ce n'est pas la foi. Não há uma curiosidade de ver Deus. Celui qui a la foi, il est curieux de voir Dieu et de vivre les manifestations de Dieu. Personne ne peut voir Dieu s'il n'a pas la foi. La curiosité de voir Dieu, c'est la foi. Un homme qui croit, c'est un homme qu'on trouve en lui la folie. Voilà pourquoi quand Dieu te promet, Dieu ne dit pas ce que toi tu vois, mais Dieu voit ce qu'il te dit.
que te diz. Você não está sabendo, mas ele está falando aquilo que ele está vendo. Je ne sais pas si tu me comprends. Eu não sei que estás a me compreender. Dieu n'est pas dans ce que toi tu vois. Deus não está naquilo que tu mais vês. Dieu est Deus dans ce está qu'il voit. naquilo que ele vê. Il dit ce qu'il voit Ele diz sans que aquele que toi tu le vê, vois. sem que tu vê. Abraham está dizendo Abraão foi parce que Abraham ozomona liboso mas não estava vendo aquilo que Nzambe Deus amonela yo oyo está vendo. Deus vê aquilo que pe não está alakisa vendo. oyo E que mostra aquilo que você il a não la está vendo. capacité Tem a de capacidade démontrer où tu seras de demain. mostrar onde você Yo estará mwana bafilme amanhã. musule bakoma ko Por isso regretter outra mulher está lamentando. nini pena ya John dikosi ndobo Por wa que esse botisanga inguimo parce que não oyebaka foi liboso na yo Porque te você não sabia. tu n'avais pas la foi Você não tinha tu fé. ne savais pas là où tu vas Não sabia de onde estás bato baomona o ali. lelo bo A pessoa que estão te neti ver hoje. tina neti tina Como te não tens neti moto importância. te Como pessoa parce que como toi-même não. aussi tu ne vois Porque pas você também não et estás bato a pe ver. baza pembeni il E ne as voit pessoas pas também que estão mais il y a perto un não Dieu estão vendo, qui mas voit há là um où Deus toi que tu ne vê vois pas. onde tu não vês. Comment ce matin a sonné Começa nesta manhã ton a sondar avenir o seu futuro. okende mosika Você está aí place longe. yo ozokende Onde tu bato estás mosusu indo? ozobaluka na bango na Outra buzoba pessoa está lobi rodeando a soko komi besteira. A mais omona que bango tu chegares, salité vão ver que eles vão se tornar sujos. saleté pourquoi Sujos. nasala makambo Por que eu parce fiz que essas toi coisas? tu ne Porque vois tu qu'aujourd'hui vês somente alors hoje. Jesus azoloba awa Jesus está a dizer aqui. soki moto aza na kondima Se a pessoa tiver a fé alobi na ngombe elongo e ser awa ao monte de Sião ekende kuna para se deslocar ekosalama ali, isso mais vai à acontecer. condition Mas em uma moto wana na condição, motema na ye essa pessoa no seu coração adouté que não duvida. donc déjà moko aba point Já dos pour pontos appeler des choses para qui chamar as coisas n'existent pas que não c'est existem. d'abord ta foi. Primeiramente a Tu sua n'as pas fé. écouté des témoignages. Você não ouviu os testemunhos. Moi aussi aobotati A mulher não estava babala ina conseguindo. mobile Casaram com seu marido. 2 à 3 à 4 à 5 3 aobotati anos, 5 anos não tinha moi sake filho. na wenzi A mulher foi na pracinha. asombi biloko nyonso ya lait Comprou todas as coisas enxuvadas. amemi yango na ndako Levou na sua asombi casa. bakouche Comprou chaque e ntongo azonika descartável. Todo dia ele estava lá. mais mwana Mas a criança não so bake kosala existia. test ebimisaka Se ele fazer denzete wana teste aí de gravidez, também não saía mais dans son nada. cœur Mas no seu coração, ele que sabia bakouche oyo naotandaka que esse eza komo wana aza na libumu que ntango para essa akotama criança nalinga que yango chaque jour todos os dias, chaque jour todos jour os dias, un matin comme ça Numa manhã, elle se retrouve basnose ele na se bwaka encontrou soyi nazongisa boye para tentar akepa cuspir. munganga Para ir ao munganga olobaki médico. koza na O médico retard disse déjà estás il y em a 2 mois atraso de 2 meses. comment ça se fait Como se c'est la faz? curiosité É a de sa foi curiosidade da sua fé. on ne peut jamais visibiliser des choses qui n'existent Não se pas pode visibilizar si toi-même aquilo que tu ne não- crois não se pas. faz. Se tu mesmo Voilà não pourquoi il y a des creia. ministères. Por isso há Et ça dit ministério. 5 à 7 ans. Fez 5 anos, Et c'est 7 là le anos. ministère Rotanga na Deus Mukapa somente Luka. é Na ministério Mukapa Vamos Luka. ler com Pourquoi? Lucas. Por quê? Déjà toi-même, pasteur, Já você mesmo, tu doutes pastor. au miracle. Duvidas em milagre. Yo moko pasteur otelemi na chair. Você prova o pastor que Ozola está bakelo pasteur wana salaki. Eza nzambe te. Aquilo que Non, aquele yo pastor mono faz não tata é Deus. pasteur Você, o ondima pastor, não te. Et acredita. dans l'église, tu veux E croire na que les gens igreja, bana ondima. queres crer Yo que mono diz que a ondima pessoa no crê. nzambe otosaira. Você ainda não acredita esse Deus. Ondima no tisi nzambe osata Será osate. que Deus vai Pasteur operar mutu ou não? azobela na kati ya église. Pastor, as pessoas têm enfermo na Baeli mutu igreja. ambasu. Pasteur Então, se a azala pessoa lobi. de tala, pastora dizer, Bamaladi oboye. esse tipo de doença, Boke pa mama azaka na coin wana. vão naquela Afina mãe. soka fini Se ela apertar, omona mbaso osila. você vai Papa, vai acabar. yo zondima ke bukoko ekosilisa. Você tá Mais nzambe na yo zondima Mas te o seu Deus ekosilisa. não está acreditando que ele vai Combien acabar a tala. papel yo wana zana oyaka na mbaso O papel está tala ali, mlokole. veio com a tala N'est-ce pas? aqui, Uzaka na não é? foto wana. Tens essa lokolo ya fotografia. mama ni ayo ya papeli Ah, mwana pai, mutema meu filho. moto azokoka te coração está azokoka kolala aqui. te Ah, não está conseguindo topesa dormir. wanitonga Te demos o quê? nzela Pica. wana joie Agora le vem sang aqui. de Jésus Pega o sangue de priez Jesus. priez Oração, priez oração, oração. tia makila Colocamos batie o ni sangue. lemba lemba batie ni nenhuma soki folha, ibikap batie nenhum soki bucapi, nio matita bukoko Nem nenhuma Kaka folha mayo colocamos, yoso mbana somente boutique. água que você compra na comme nous cantina. connaissons les secrets du Como nós surnaturel conhecemos o Bible segredo solo ba le sang sobrenatural. l'eau Sangue. rendent témoignage Que torna testemunha. lorsque le sang l'eau et l'esprit s'accordent Quando o il sangue y e a o un Espírito se témoignage acordam, on a testemunho. prié sur ça Oramos acerca disso. tosopi na lokolo na ye E derramamos alali no seu pé, dormiu. motema moto esili O coração já na não ntongo estava alamuki quente. mbasu lokolo De soki manhã acordou. normal ndenge O ezalaka pé et estava toi tu no veux me normal. faire croire Você quer me fazer que crer Dieu est incapable que Deus é incapaz. ya yo pe tango Só ekoti também o tempo chegou. le temps est arrivé O tempo chegou. nazodéclaraka chaque jour Eu estou eya na falando bato todos os bakobima dias. mboko Há bakokende pessoas que vão ya sair mpe na desse bato país, bakobima vão te sair. bakozala me Há bakozala pessoas que serão témoignage testemunhas ya makambo oyo nzambe das akosala coisas que Deus fará. commence d'abord à croire Começa ainda a crer. élève d'abord ta foi Eleve a sua fé alors sur la parole de Jésus sobre a palavra de Jesus. Jésus azoloba Jesus está soki dizendo, oza naona kondima se tu tiveres makambo wana a fé, ekosalama essas coisas le vão problème acontecer. ici c'est quoi O problema é que ce n'est pas seulement
la foi qu'on a. Não é somente a fé que nós temos. Parce que le fait déjà de venir à l'église, ça prouve que nous avons la foi. Isso prova que nós temos a fé. Celui qui est proche de Dieu doit croire que Dieu existe. Deve crer que Donc Deus déjà, existe. Como estamos a ver déjà aqui, que já estamos a acreditar que maintenant Deus je vais existe. t'amener à une dimension Quero te élevée levar de em uma comprendre la dimensão foi. elevada a compreender a fé. Ce qui m'outalobie, Se a pessoa disser, est que salama. vai acontecer. Mais à condition, Mas em uma condição. s'il croit dans son cœur. Se ele crê no seu coração. Ici maintenant au sens. Agora que está Le problème, ce n'est pas seulement de croire. O problema não é somente de crer. Parce que Balobi, si tu crois, c'est bien. Mais ce qui vient après, si il croit dans ton cœur. Se ele crê no seu coração. Si en français. Si, em português. Os que estudaram francês. Si on dit si. Se falaram si. Conjonction qui introduit une condition. Conjunção que introduz uma condição. La conjonction qui introduit une condition. A conjunção que introduz uma condição. Quer dizer, uma coisa que estás a querer vai acontecer. Se tu fizeres isso, é que alors vai ici acontecer. maintenant le problème c'est quoi? O problema le é que problème ce n'est pas seulement ta foi. O problema não é somente a mais sua le problème fé. est que si ton cœur ne doute, se o seu coração não duvidar. Le problème des miracles n'est pas que mas no seu coração tens dúvida. Si tu crois, cela veut dire isso quer dizer la puissance de la parole. O poder da palavra pour produire la foi para produzir a fé de l'attitude du cœur. Da atitude. Si le cœur croit, se o coração la parole aussi a palavra aura também la puissance. Terá o poder. Mais si le cœur se o ne croit coração pas, não crer, o coração nada vai acontecer. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à appeler des choses qui n'existent pas. Que não chega a chamar a coisa que não existia porque tu não creia. Muita uma igreja na cara presença pastor só mais vamos orar. Mas essa coisa como está andar, ora somente. Nós vamos acreditar mais. Não de malanço, mas falar o pastor para orar. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, se não duvidar la no seu condition coração, dépend de ton cœur. A condição si ton depende do cœur seu n'a pas coração. de doute, Se o seu coração tu não tiver vivras ce dúvida, que tu crois. viverá aqueles que tu creia. Monte dans ta foi. Suba na sua fé. Arrête de voir les événements. Para de ver eventos. Même Jésus pas disciple naïe. Mesmo Jesus pas miracle nous sommes comme ça homme de paix de foi. Homem de fé. Estão a orar, mas no coração não estão a acreditar. Dieu ne voit pas tes paroles. Deus não vê as suas palavras. De ton Deus vê a atitude do seu coração. Comment tu penses? Como é que tu pensas? Est-ce que nous allons voyager un jour? Você já crê que você pode viajar ainda? Estás acreditando no coração ou na boca? Será que tu crê que um dia vais viajar? Será que tu crê que um dia mesmo vão te casar, vão te honrar? Il faut croire. Tem que crer. Est-ce que toi tu crois vraiment? Será que tu crê Qu'un mesmo? jour tu seras élevé? Que um dia serás elevado? Que vão te ver na televisão? Est-ce que toi tu crois cela? Será que tu crê nisso? Le pasteur peut crier. O pastor pode Si toi gritar, tu ne crois pas, se tu não crê, no final zero. Rien ne va se faire. Nada vai acontecer. Pose-toi des questions. Se questione entre ta bouche, entre a sua ta conscience et ton cœur. A sua consciência e seu coração. Est-ce que tu crois? Será que tu crê que par toi que a ti l'Angola va bouger? Angola vai mexer. Tu crois que par toi? Será que tu crê a ti? Papa na maman não na vai sair pai e mãe na tu crois que par toi? Será que tu crê un jour les gens parleront de toi? Dia só falarão de ti. Um dia também vão falar de ti. Será que tu crê nisto? L'église veut l'exhortation. A igreja quer a exortação. Mais l'église ne veut pas pratiquer la spiritualité. Mas a igreja não quer praticar a espiritualidade. Nous avons besoin qu'on nous exhorte. Precisamos que nos exaltamos. À tout moment. Exaltação em todo momento. C'est la moitié à mon aîné. Et aussi mais lorsque Maloba n'est pas naïo, tu ne veux pas exercer la spiritualité. A espiritualidade. Or Dieu n'est pas dans les malènes d'ici. Dieu est dans la pratique. Está na prática daquilo que da exaltação que estão a te dar. Há um pai que estava aqui viajou. Um dia eu vou falar disso na igreja. Papa Serge, je crois. Papa Serge, eu acho. Papa Roger histoire. Papa Roger está aqui, pode conhecer a história. Papa Serge a sali première fois. Papa Serge foi acompanhava a escola de viagem. Passaporte estavam complicados. Agora dele saiu depois da sua mulher não saía. Fizeram tudo. Ele fez tudo. Não dava certo. Coincidiu, nós tínhamos cruzado. Ou senti um dia no gabinete. Papa Serge entrou no gabinete. Disse pai, se prepara. Vamos aí em algum lugar.
Même si papa c'est vraiment occupé dans eu estou extremamente ocupado. Subimos ao carro, começamos a ir. Chegamos em Cuca. Agora chegamos no Ojaí. Para escolher que blazer que papai vai precisar para usar na pousada. Veja muitos blazer, muito bonitos. A escolha é somente. A escolha é somente. Foi escolher um blazer. Eram 60 e tal mil kwanzas. Foi no princípio era 40. O sentido era não, não tem problema. Vamos comprar. Deram dinheiro. Voltamos também, a igreja acabou. Depois, papai César me disse: sentamos com a minha mulher em casa. Essas coisas já estavam complicadas desde que começamos. Passaporte das pessoas não saíam. Tomamos a decisão para fazer vestir o servo de Deus, se vestir. Que Deus abra o céu para nós. O papai Roger está aqui. Quando a cruzada terminou, depois de 2 dias, estão ligando que passaporte saiu. Eles fizeram entrar. A Brasil está muito difícil, não vai dar certo. Eu sentei um dia no gabinete, 50 euros. E pagou um dinheiro que veio do Congo. Eu tenho uma fé. Se gastar esse dinheiro, a nossa coisa aí vai dar certo. Fez entrar o seu documento, a mulher e 2 filhos. 4 pessoas. Me deu dinheiro, acabou. Passou-se uma semana. Sabe que está me ligando? Pai, onde está? Eu estou a viajar. Eu saí mesmo de saca madeço e problema, pai. Nós temos que 4 passaportes, meu, com a da mãe e 2 filhos. Saiu. Nós queremos Deus te abençoe. Comecei a refletir. Papa Serge est voyagé avec sa famille. Non parce que moi j'ai prié pour eux, mais parce qu'ils avaient la foi. Ils ont compris le principe. Celui de Perse, le roi de Nima. Deus irá abrir o céu. Tu n'as pas la foi. Se não tiver a fé, papa va voyager. Papai vai viajar, você vai ficar. Quand on voyage, parce que tu n'as pas compris. Si tu ne doutes pas, tu es capable d'appeler ce qui n'existe pas, ça commence à exister. Ce n'est pas seulement en priant. La foi ne se limite pas par des prières, c'est aussi poser des actes. Colocar os atos. Você não viu na Bíblia uma mulher que era viúva? Elias foi não havia Qu'est-ce qui rassurait cette femme? Pour Elias mais le gars reconnaissait qu'il est homme de Dieu. Non, eu vou dar. Un jour, quand on dit que cette femme avait la révélation, non, c'est faux. La femme n'avait pas la révélation. Parce que s'il avait la révélation, Zamba l'avait bien avant. Et puis lorsque Elias s'engagait, elle n'a douté. Mais lorsqu'elle avait compris que Élie c'est un homme de Dieu, à comprendre le principe spirituel, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et Yesu solo basobo pesa ata vera mukie na mwoko ya mosali nanga. A dos meus servos. Le foot ya basali pa na bino. Pagamento dos servos não vai faltar. Ce qui montre que tu n'as pas la foi, c'est parce que tu ne poses pas des actes de foi. Porque você não coloca atos de fé. Você acha que essas coisas vão acontecer? Pamela estão aqui. Hoje não vai cair. Também não terminei. Pamela je crois. Ils avaient une famille moroboye, n'est-ce pas? Même Bassanda Bazana. Papa il fana moi c'est maintenant. Papa il fa com a sua mulher. Basali maman Philo, c'est combien 14 ans? Fizeram 14 ans de mariage. 14 anos de casado. Desde que casaram, nunca tiveram filho. Oraram em Kimbangu. Vieram em Mievi. Parole de connaissance. Palavra de conhecimento. 14 anos sem filho. Un jour, tu as un programme à prière. Dia temos programa de oração. Papa va terminer moi sinaye. Aquele pai levantou. Parce que des gens semblent passer un complet à veste. Ele comprou fato de prazo para o pastor. Complet veste to somba. Don ni magasin mo sala miracle. Acreditamos que Deus
fazer um milagre. Era no final de 40 dias, em pleno culto. O fato pelo pastor. No 40 dias daquele ano. Vieram apresentar dois gênios. Em nome de Jesus, pastor. Mais la foi qu'ils avaient à donner sur l'homme de Dieu et la foi, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce n'est pas ça. Toi tu penses que la foi c'est Kokangamisu. Tu penses que la foi c'est tomber. Tu peux vivre la manifestation. Tu as aussi la foi, mais la manifestation ne produit rien dans ta vie parce que tu ne poses pas des actes. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié. Je connais qui est Père. C'est ça, quand je fais ça, il y a un ministère. Si tu vas rester dans la foi de croire que la foi c'est juste au cannabis, Dieu peut te donner un serviteur. Aujourd'hui on est là. Peut-être l'année qui vient, des années qui viennent, on sera plus ensemble. Tu ne vas pas bénéficier de la portion et de la provision qu'on avait pour toi parce que tu es aveuglé. Tu ne comprends pas. Tu crois. Tu crê? Hoje vamos cair fortemente. O de segurança não tem muito trabalho. Hoje caia no conhecimento. Sem isto, não terás nada. Tu attends avant de faire quelque chose. Pasteur falou. Avant de faire quelque chose, pasteur tem que fazer isso. Vai se assustar. Les histoires vont passer, les gens vont passer, tu vas rester après, tu vas te dire, quand cet homme était là, comme tu n'es pas spirituel, cela est passé. Ça m'a fait trop mal. Moi je vais un peu enlever ça dans vos têtes. Ils sont malades, dans nos églises de réveil, c'est comment? On sent on est béni lorsqu'on a un séminaire. Et on sent on est béni lorsqu'on invite un visiteur comme ça. Je crois, n'est-ce pas? Il y avait quelqu'un qui est venu au nom de Obi Kings. Ça l'appelle des fonds dans ma vie. Journée moko dimanche moko. $8,000. $8,000. Mais pasteur Azoluka, $2,700 pour la scène. Même on peut y aller à une église, à salir service, à jouer $8,000. Finalmente as pessoas têm dinheiro na igreja. Visita ver o pegou $8,000. Mas vão suprir a igreja. Precisava de $2,700. Não tinha ninguém para dar dinheiro. É uma doença que tem na igreja francófona. Não se dá ao Pai. Quando temos um seminário, não se dá ao Pai. Quando ele pede, dá-se ao Pai. Quando sente uma convicção, essa coisa para mudar, tem que dar a satisfação dele. Depois eu vou ter, senão même dans le domaine spirituel, tu veux aller plus loin dans la spiritualité, il faut reconnaître la source. Pasteur Salomon pour moi, maman. Tous les prédicateurs du monde, todo pregador do mundo se juntaram. Ninguém prega mais do que pastor Salomão. Ninguém profetiza mais do que o pastor Salomão. Ninguém dá milagre mais do que ele. Ninguém ultrapassa ele. Ninguém ultrapassa ele. Je connais cet homme. Eu conheço este homem. Toi tu crois que la foi? Tu crê que a fé? On a appelé. Hoje não vai cair. Vai cair no próximo domingo. Hoje saiba que a fé avoir des actes qu'on pose. É também ter os atos. Eu não tenho nada. Eu creio. Se eu fizer, amanhã eu terei. Deixa que Deus te abençoe. Deus te faz entrar na grandeza. Deus abre os seus olhos. Que tu opères de grandes choses. Que opera as grandes coisas. Que Dieu bénisse sa parole. Deus abençoe a sua palavra.